estamos tranquilos, ou seja, esse nervosismo especulativo que está acontecendo não vai mexer com a seriedade da economia brasileira. Os nossos bancos públicos estão emprestando muito dinheiro. O BNB, que não emprestava dinheiro para Estado e para município, está emprestando dinheiro. Sabe, a Caixa Econômica está emprestando muito dinheiro. Só para você ter ideia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, nesse período que nós estamos conversando aqui, os dois sozinhos têm mais carteira de crédito do que os 3 bancos grandes do Brasil, privados juntos. Porque os bancos não querem emprestar dinheiro, os bancos querem especular. Os bancos querem ganhar com a taxa de juros. E toda vez que os americanos, sabe, estão tentando mudar a taxa de juros e não muda, e aumenta ou fica como está, cria um problema. Lamentavelmente é assim. Como o dólar é uma economia que só tem um lugar, que é a máquina que fabrica ele, e quando os americanos mexem, sabe, ele mexe aqui. Mas nós já provamos uma vez, sabe, que é possível consertar e vamos consertar. Presidente, a gente tem visto ao longo dos últimos anos um embate, principalmente do Congresso com o STF. Mais recente agora está a votação do aborto, ao mesmo tempo no Congresso. Como é que o senhor tem acompanhado isso como político experiente? Olha, eu acho que nós tivemos um momento na política brasileira, Jorge, que você tinha um presidente que ele não respeitava nenhuma instituição democrática, mas nenhuma. Ele não respeitava sindicato, não respeitava associações, não respeitava a federação de empresários, não respeitava confederações. Ele, na verdade, respeitava aquilo que foi a criação dele, ou seja, a transmissão do ódio, da desavença, do confronto. Foi assim que ele começou a brigar com... Tem mesmo um negócio... Ele tinha um assessor intelectual que morreu nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome o intelectual que morava nos Estados Unidos. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Pô, você que é intelectual não me assessora? Olavo de Carvalho vendia a ideia e tinha 55 milhões de seguidores que a Terra era plana. Então, esse tipo de gente governou o país, cara. Então, depois da gente ter provado no mundo inteiro que as urnas eletrônicas são as urnas mais seguras que tem, esse cidadão levantou suspeita na sociedade de que as urnas erravam, que ele perdeu as eleições por causa das urnas eletrônicas. Então, esse cidadão teve a Covid. A Covid tem uma base científica, a base científica dizia qual era o remédio que era para a Covid. Ele inventou um remédio, vendeu esse remédio, fez dos laboratórios das Forças Armadas, produziu um remédio que era proibido para o Covid. E teve quase 750 mil pessoas que morreram, metade poderia estar viva, se a gente tivesse feito as coisas corretas. Então, nós tivemos esse momento que foi criando um clima de instabilidade. Então, quem não pensava como eles era inimigo. E aí virou inimigo. Cada ministro da Suprema Corte... Ô Jorge, eu faço política há 50 anos. Eu não lembro, em algum momento, que alguém de esquerda agrediu a Suprema Corte. Que alguém ofendeu o ministro. Eles xingam e vão na casa e fazem provocação. Isso não existia no Brasil. Então, nós estamos tentando reequilibrar a economia, a política brasileira. Essa loucura do cara que falou do aborto é uma coisa de uma insanidade tão grande, sabe? Que o cidadão criar a ideia de quem foi vítima do aborto tem que pegar uma pena maior do que o cara que fez do que o cara que praticou o aborto, é uma coisa impensável para uma pessoa de juízo perfeito. Então, nós temos que enfrentar esse debate, temos que discutir esse debate. Eu tenho dito para a bancada que defende o governo lá que a gente não pode ficar receoso, nós temos que ter coragem de debater, temos que ter coragem de discutir e divergir. Sabe? Foi assim, por exemplo, a questão da saidinha. Sim. Sabe, a questão da saidinha. Ora, a saidinha é uma coisa que já existe há muito tempo e muita gente sai para visitar a família, sabe, em determinadas épocas do ano. E eu acho que como a família, na minha cabeça, é a base elementar da construção de uma sociedade democrática, e você tem um filho preso, uma irmã presa, um irmão preso, um pai preso, olha, se esse cara não cometeu crime hediondo, se esse cara não cometeu estupro, qual é o problema desse cara que está cumprindo pena, vir visitar a família para a família ajudá-la a recuperar? Olha, nós que somos cristãos, defendemos tanto a família, como é que a gente tenta evitar que a família atenda uma pessoa que está necessitando da família?
Porque quando você prende um cidadão, você prende na perspectiva de que você pode recuperá-lo. E se você pode recuperá-lo, nada melhor do que permitir que esse cidadão, de quando em quando, venha ver mulher, filho, venha ver marido, filho, venha ver pai, mãe. Ou seja, é uma coisa elementar. Mas aí a covardia fez com que as pessoas, não, porque a saidinha é para liberar preso, que muita gente foge e não volta. É mentira. Não tem muita gente que foge. Se tiver 1% é muito. Ou seja, a proporção de quem não vota é muito pequena. Então, como eu sou um cidadão, sabe, democrático, cristão, e tenho uma família maravilhosa, eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta, sabe, eu, contra a vontade da minha bancada, que era contra o vetar, eu falei, eu vou vetar por uma questão de princípio. Quando eu morrer, o que vai ficar na minha biografia são as atitudes que eu tive, sabe, nesse país, no campo político. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Acho que tem um certo nível de ofensas pessoais dentro do Congresso Nacional. Uma semana dessa, eu liguei para o líder e falei, é preciso colocar um limite nas pessoas, porque as pessoas, daqui a pouco, vai acontecer uma desgraça dentro da Câmara ou do Senado. E acho que todo mundo está preocupado com isso. Mas o que nós temos que respeitar é que essas pessoas que estão lá foram eleitas nas últimas eleições. Eu sempre fico rezando que nas próximas eleições o povo consiga melhorar o nível das pessoas que eles elegem. Falando em próximas eleições, ainda há pouco só até deu um spoiler, que o governador Brandão já está pensando, foi reeleito, já está pensando em outra eleição. E é uma coisa que aqui é muito, as pessoas não conseguem compreender. Não é só a figura do Lula, mas o PT sempre foi muito bem votado. Foi o senhor, foi a Dilma, foi o Haddad. E o PT não consegue ter grandes votações de deputado estadual, deputado federal aqui no Maranhão, e nunca teve um governador. Hoje, o atual vice do governador Carlos Brandão, Felipe Camarão, um homem de confiança também do governador, e se o Brandão, porventura, o governador, sair para senador, ele naturalmente será o governador do estado e teria o direito de uma reeleição. É um objetivo, de repente, o PT passar também a administrar o Maranhão? Olha, deixa te explicar uma coisa. O PT, desde que começou a ter eleições presidenciais nesse país, o PT só tinha 9 anos de vida quando a gente disputou 89 com Collor, com Maluf, com Ulisses Guimarães, com Aureliano Chaves, com Afif Domingos, um monte de gente importante. Eu era o magrinho, eu era o metalúrgico que era candidato a presidente. Então, em 89, o PT foi o segundo colocado. Em 94, o PT foi o segundo colocado. Em 98, o PT foi o segundo colocado. Em 2002, o PT foi o primeiro colocado. Em 2006, o primeiro colocado. 2010, o primeiro colocado. 2014, o primeiro colocado. 2018, o segundo colocado. Em 2022, o primeiro colocado. Então, o PT está na política como o Real Madrid está na Champions League. Sabe? Ou seja, o PT está assim. Ou seja, ou nós somos campeão ou somos vice. Sabe? E eu acho que tem uma razão de ser. É porque o PT é o único partido nacionalmente organizado, que funciona como partido, que tem centralismo, que a direção nacional decide e as coisas acontecem. Os outros partidos não são partido nacional, são caciques tribais. Então você tem a tribo do Maranhão, a tribo de São Paulo, a tribo de Pernambuco, a tribo da Paraíba, a tribo do Espírito Santo, a tribo do Rio de Janeiro, mas o PT é um partido. O PT é um partido, o PT não tem só caciques locais. Eu lembro que quando o doutor Ulisses Guimarães foi candidato em 89, não havia ninguém que tivesse competência política que não imaginasse que o Ulisses Guimarães ia ser presidente da República pela pujança da aprovação daquela Constituição no dia 5 de outubro de 1988. E eu tenho o prazer de dizer para vocês, olha, eu estava lá como deputado constituinte, que era a única vez que eu quis ser deputado, foi essa. Eu falei, pô, quem é que vai ganhar desse senhor das diretas? Quem é que vai ganhar desse cidadão? O Ulisses Guimarães só teve 5% dos votos. Por quê? Porque nos estados as pessoas não apoiaram o Ulisses Guimarães. O Ulisses Guimarães me disse uma coisa, Brandão, que é triste. Me disse o seguinte, ô Lula, quando eu comecei a campanha, eu ia gravar programa de televisão, ia 100 pessoas comigo. Quando eu não cresci, Lula, eu às vezes ia sozinho, não tinha ninguém para me acompanhar. Então, o PT virou uma coisa grande.
Se você fizer uma pesquisa em qualquer estado, em qualquer lugar, e você perguntar qual é o partido de preferência nacional, você vai perceber que o PT aparece com mais de 20 e o segundo colocado não aparece com 2. Porque não tem cultura política partidária no país. O Sarney que me disse uma vez, ô Lula, você tem que saber que o Brasil não tem cultura de partido nacional, os partidos são regionais. E é assim que esse país viveu até o surgimento do PT. As coisas estão acontecendo, as coisas vão acontecer e é por isso que eu vim aqui. Eu estou agora, vou viajar o Brasil inteiro e acho que as coisas vão acontecer. Eu não me conformo, é importante você saber disso, eu não me conformo com o retrocesso que o país houve. Você veja uma coisa, teve setor público que ficou 7 anos sem receber reajuste de salário. 7 anos. As universidades que fizeram greve agora, eles sabem que nós demos 9% no primeiro ano, tem que pedir-se. Nós demos 9% depois de 6 anos sem 1 centavo de aumento. Depois, os benefícios que nós oferecemos vai de 28% a 43%. Aí o pessoal queria 4,5%, 4,5%, não podemos fazer isso nada, já ganharam em 2023, você nem me agradeceram os 9%, você já estão comprando 4,5%. Mas então, nós vamos tratar isso da forma mais harmônica possível. Eu acho que é preciso melhorar sempre o salário das pessoas. E eu estou muito feliz, estou vivendo um momento muito, muito importante nesse país, porque nós vamos fazer tudo o que for necessário. E eu tomei uma decisão, Jorge, quando eu ganhei as eleições, porque eu já tinha feito o PAC 1 em 2007, em fevereiro de 2007. Depois, quando eu fui apoiar a campanha da Dilma, eu preparei um PAC 2 para que a Dilma não tivesse que começar fazendo tudo de novo. Então, a Dilma recebeu da minha mão um PAC 2. E ninguém deixou nada para mim, deixaram obras paralisadas do PAC 2. Então, quando eu assumi, eu falei, bom, a novidade é o seguinte, eu vou chamar os 27 governadores de estado em Brasília. E chamei todos. Brandão estava lá. Os que gostam de mim e os que não gostavam de mim, todos serão tratados em igualdade de condições. Caiado, Tarcísio, Zema, o Ratinho, ou seja, todo mundo. Eu quero que vocês me entreguem as obras que vocês entendem que são prioritárias para o Estado de vocês, que nós vamos fazer uma oferta de construir um novo programa de aceleração do crescimento. Os governadores fizeram a proposta, nós assumimos o PAC, que é de 1 trilhão e 700 bilhões para o Brasil, e só aqui no Estado do Maranhão é um PAC que prevê investimento de 94 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Você que é um jornalista bem informado, um advogado bem informado, veja em algum momento que um governo vem aqui anunciar que tem 94 bilhões destinados para as obras de infraestrutura no Estado do Maranhão. Presidente, a gente, com a ascensão do Flávio Dino para o STF, convite formulado pelo senhor, a gente ficou com 2 ministros, o ministro do Esporte, o André Fufuca, e da Comunicações, Juscelino. A avaliação que dá para fazer dessas 2 pastas, comandadas por 2 maranhenses, e tem até a Sônia Guajajara, mas que, como ela está deputada federal de São Paulo, queria que a gente... Não, mas a Soninha continua sendo maranhense, sabe? E deixa falar, Jorge, para você, eu tenho muito orgulho com as pessoas que eu convidei para trabalhar no governo. Por quê? Porque muitas vezes existe muito preconceito, fulano de tal é de um partido conservador, fulano de tal. Eu lembro que quando eu indiquei o Lobão para ser ministro de Minas e Energia, algumas pessoas do meu partido, mas o Lobão que era de extrema direita, tudo. Pois o Lobão, meu caro, foi uma figura excepcional do meu governo. Era um quadro político refinado para discutir qualquer assunto em qualquer área. E o mesmo acontece com os ministros hoje. Sabe, eu estou feliz com o Fufuca, estou feliz com o Juscelino e estou feliz com a nossa Sônia Guajajara. Você poderia me perguntar mais, tem um problema de indiciamento com o Juscelino. E deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, com muita sinceridade. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte, para mim, todo cidadão é inocente até prova em contrária. Se o cidadão tem um pedido de indiciamento, e esse indiciamento ainda não foi concedido pela Procuradoria-Geral e nem pela Suprema Corte, eu tenho que aguardar o processo. Você sabe o que eu falo para os meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Eu chamo eles da minha sala e falo o seguinte, olha, a verdade absoluta, só você que sabe. Ninguém sabe, é você e Deus. Então eu quero que você me diga, você fez ou não fez? Se você fez, meu caro, peça licença e vai embora. Se você não fez, brigue. Brigue, porque se a gente não brigar, a gente é destruído
sem autodireito, sem o teu direito de defesa. E como eu sou um cara, e você é advogado, e sabe a importância da presunção de inocência, eu trabalho sempre com a ideia que nenhum ser humano é totalmente mau. Ele pode ter o lado mal, ele pode ficar mal, mas também tem coisa boa. Então, eu acho que o Juscelino está prestando um bom serviço no governo, está trabalhando com muito esse negócio de interconectar o Brasil todo, conectar o Brasil em todas as escolas públicas, em todas as redes de saúde, porque é disso que o Brasil precisa para poder dar um salto de qualidade e tratar bem o seu povo. Presidente, a gente está numa expectativa aqui muito grande, o governador Carlos Brandão tem trabalhado com isso, a bancada federal, em especial até o deputado Pedro Lucas, também da União Brasil, sobre a margem equatorial, que a gente está esperando que seja o novo pré-sal. Como é que está essa situação, presidente? Nós vamos explorar a margem equatorial. Não tem porquê você ter a Guiana, Suriname e Trindade e Tobago encostado à área que o Brasil tem. Você tem mais a Venezuela, que tem muito petróleo, ou seja, e o Brasil não vai deixar de certificar, porque por enquanto não é explorar. O que nós queremos é fazer um processo de medição para a gente saber se tem e qual a quantidade de riqueza que tem lá embaixo. E se tiver, nós temos uma coisa que é o seguinte: a nossa Petrobras é a empresa de maior competência tecnológica para explorar petróleo em águas profundas. Eu não esqueço nunca quando eu fui, anunciado do pré-sal. Fevereiro de 2007, entre o Gabriel e o Estrela na minha sala, presidente, encontramos uma mina de ouro a 5.000 metros de profundidade, na camada do pré-sal. Ou seja, você tem 2 quilômetros de água, você tem 2 quilômetros de terra, depois mais 2 quilômetros de sal, para depois chegar no petróleo. Aí, quando nós anunciamos, o que os pessimistas desse país diziam? Não, mas agora é show, mas não vai poder explorar, porque é muito caro, porque é muito, não sei das contas, não dá. A competência da Petrobras está trazendo hoje petróleo do pré-sal com a diferença de menos de $1 do barril de petróleo da Arábia Saudita, que é o caso na flor da terra. Numa demonstração, e depois não tem um incidente na Petrobras. A Petrobras é uma empresa altamente respeitada e nós, obviamente, que temos que compatibilizar isso com a questão ambiental. Agora, quando a gente fala margem equatorial, quando a gente fala, o pessoal fala, mas é perto da Amazônia. É o seguinte, é 575 quilômetros da margem do Amazonas. 575 quilômetros. Ou seja, como uma distância enorme, e a gente vai fazer isso com, primeiro, certificar, e depois, se a gente for explorar, como vai explorar e quais são os cuidados que nós temos que ter, porque eu acho que o combustível fóssil está entrando numa rota de colisão com a modernidade e as exigências do mundo. Eu acho que nós, no Brasil, temos outra chance extraordinária, Jorge, que é a transição energética. É mudar a matriz de energia para eólica, para solar, para biomassa, continuar com a nossa vida, e o hidrogênio verde, que é o sonho de todos os governadores do Norte e do Nordeste. Então, quero dizer para vocês o seguinte, nós vamos estudar, o nosso pré-sal, na margem equatorial. Pode ficar certo que nós vamos explorar. Presidente, eu estou falando há pouco em dólar, né? Eu li essa semana que teve uma desvalorização do real frente ao dólar, saiu da 7ª para a 5ª posição. Isso é algo que possa preocupar o governo? Olha, não preocupa o governo, porque quando você é governo e você tem um problema preocupante, você tenta mudar esse problema. Veja, nós estamos com um problema sério. Ô, Jorge, veja o negócio, eu já fui eleito presidente da República há 1 ano e 7 meses. E o presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que, olha, ele não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado com o que ele se comprometeu. Bem, nós estamos chegando no momento de trocar o presidente do Banco Central. Então nós vamos ter que indicar ele, vamos ter que indicar outras pessoas, nós vamos ter que tirar ele e indicar outras pessoas. E eu acho que as coisas vão voltar à normalidade, porque o Brasil é um país de muita confiabilidade. O Brasil é o 4º país com reserva internacional do mundo. Uma reserva que começou no nosso governo em 2005, que nós chegamos a 370 bilhões de dólares de reserva. Mais do que nós, na época, só a Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Então,